Está no ar mais uma edição do AmbaCast, o podcast oficial da Agência de Notícias Brasil Árabe. Olá, estamos de volta com mais uma edição do AmbaCast, sua central de notícias sobre as relações entre o Brasil e os países árabes. Eu sou Bruna Garcia e hoje o assunto é a internacionalização do São Paulo Futebol Clube. Fica com a gente que o papo vai ser muito bacana. Hoje eu converso com a gerente do Departamento Internacional do São Paulo Futebol Clube, Camila Prando. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada, Bruna. Obrigada, Amba, a Câmara, por essa oportunidade. É um prazer aqui falar com vocês sobre esse novo projeto inédito do futebol brasileiro, que estabeleceu essa parceria com a Câmara do Comércio Árabe Brasileira. E agradeço muito o convite, é um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso, Camila. E conta pra gente, você assumiu essa posição no São Paulo em março, né? Eu queria saber quais são os seus objetivos como gerente do Departamento Internacional do clube. Exato, Bruno, eu assumi dia 11 de março, então é algo muito recente e está sendo algo inédito também no clube. Nós tínhamos um departamento de relações internacionais que não era profissionalizado, não tinha um profissional de mercado à frente do departamento. Então, com essa troca de gestão, como temos também um presidente que é muito atual do mercado, moderno, que preza muito não só pela internacionalização, mas também pela profissionalização do futebol brasileiro e do clube, ele me apresentou um projeto que eu achei muito interessante por ser completamente o meu perfil e a gente estabeleceu, de certa forma, prazos de curto, médio e longo prazo. Então, eu queria saber, para começar, né? Conta pra gente o que é a internacionalização de um clube de futebol? Como que funciona? É muito complexo. Hoje, no Brasil, nós temos apenas 2 clubes que têm departamentos estruturados com profissionais à frente, que seria o São Paulo Futebol Clube e o Cruzeiro, Série A e Série B. O que é uma pena, porque a gente tem a oportunidade de colocar o futebol brasileiro em primeiro lugar no mundo inteiro, da mesma forma como o futebol europeu é implementado no Brasil e na América Latina como um todo. É muito difícil chegar num projeto que, na verdade, era inexistente e dizer o que vai acontecer. Por isso que nós estabelecemos alguns objetivos de curto, médio e longo prazo, onde a ideia, no primeiro passo, é internacionalizar a marca, fazer com que o máximo de pessoas de todas as gerações, principalmente agora no mundo árabe, com esse acordo, conheçam o São Paulo Futebol Clube. Ou seja, que eles vejam, de repente, o logo do clube e saibam de que clube que a mídia está falando, ou o logo que eles estão vendo, e também aproveitar todos os ídolos que o clube tem, que é algo muito grandioso, de todas as gerações. Então a gente consegue captar as pessoas mais velhas e também as pessoas mais novas, e por ser algo ainda muito novo no futebol brasileiro, acaba sendo uma novidade para todos estão curiosos. E eu acho que esse pontapé inicial, que foi a parceria com a Câmara Árabe, acabou trazendo uma vantagem muito grande, porque a gente enfrenta uma pandemia, então qualquer tipo de negócio que visa lucro financeiro, qualquer tipo de business, ele é dificultado pelo momento que o mundo vive. Então, como que a gente pode, de repente, tentar inverter isso? Estabelecendo parcerias, relações e, consequentemente, se aproximando para lá na frente colher, né? A gente vai plantando agora para lá na frente colher e prospectar futuros negócios. Legal, a gente vai falar um pouco mais da parceria com a Câmara já, mas primeiro, então, só para a gente entender essa questão da internacionalização, por exemplo, meu primo de 15 anos ama o Cristiano Ronaldo e o Madrid. É a internacionalização do Madrid que fez ele ficar sabendo que o Madrid existia. A internacionalização seria isso? Seria o clube da Espanha, o Paris Saint-Germain, o Manchester, que são tão conhecidos aqui no Brasil e tem tantos admiradores no Brasil. Seria, então, esse o caminho que o São Paulo quer fazer? É isso? Mais ou menos. A grande vantagem que os europeus têm em contrapartida com o futebol brasileiro é que os jogos de todas as grandes ligas são transmitidos nas televisões, nos canais brasileiros, né? A gente tem acesso à ESPN Brasil, à Fox, que transmitem, né, os campeonatos europeus. Agora, não temos o campeonato brasileiro sendo transmitido no continente europeu. Então, isso é uma desvantagem muito grande, porque
o pequeno fã do Cristiano Ronaldo aqui, os primos, os sobrinhos, os filhos, eles têm como consumir, né, o Real Madrid, a Juventus, Manchester, PSG, enquanto lá fora os filhinhos, os priminhos e os sobrinhos não conseguem consumir um São Paulo Futebol Clube, enfim, os clubes brasileiros num todo. Então a gente perde muito pelo fato de não ter o futebol brasileiro sendo transmitido no continente europeu. Então essa é uma falha que sim faz parte da internacionalização, porque você está promovendo o futebol brasileiro, mas eu diria que é apenas um ponto. Eu acho que, por exemplo, nos últimos anos, o futebol brasileiro num todo tem focado muito, de repente, numa Florida Cup. Então, o foco tem sido ali no sul dos Estados Unidos. Quando, de repente, a gente poderia fazer algo no sul da Espanha, ou numa Inglaterra, enfim, em algum lugar que seja favorável, claro, assim, de acordo com a pausa, né, pré-temporada, que geralmente é em janeiro, para coincidir também com o país local, para conseguir fazer amistosos com clubes europeus, enfim. Então, é uma série de coisas que envolve tanto a parte técnica dentro de campo, mas também muito fora de campo. Entendi. Então, o que precisaria para a Europa, por exemplo, começar a transmitir os jogos brasileiros? Teria que existir um acordo do São Paulo com os outros times do Brasil ou com os outros times do Campeonato Paulista, por exemplo? Existe essa possibilidade? Vocês estão verificando isso? A possibilidade, claro que existe, mas é uma coisa que foge muito no momento dos clubes, porque depende muito de quem detém os direitos da transmissão de cada clube, né? Como a Globo, você tem a TNT hoje, né? Antigo Esporte Interativo. Então, vai muito além da vontade também dos clubes, porque eu acredito que se fosse mesmo a vontade de cada um, certamente isso já estaria sendo uma realidade. No contexto de repente, você vender seus direitos para fora, ou ter uma empresa aqui que faça isso, ou de repente, talvez, até transmitir pelos seus próprios canais, como o canal do YouTube, por exemplo, que é uma coisa que clubes lá fora já fazem. Agora, eu queria saber desde quando São Paulo tem esse programa de internacionalização? Bom, existia um departamento de relações internacionais, mas era um departamento que, de certa forma, nunca foi profissionalizado. Tá, como? Não tinha um profissional remunerado de mercado que estava ali à frente fazendo o trabalho, estruturando, planejando, enfim, executando. E com essa troca de gestão que nós tivemos no início do ano, o presidente Júlio Casares assumiu dia 1 de janeiro, por ser também uma pessoa muito moderna, uma pessoa que acompanha muito o mercado atual do futebol e também por ser uma pessoa que vem do marketing, do mundo da televisão e passou por grandes emissoras, ele conseguiu ter essa visão e entender também a importância de fazer acontecer, de profissionalizar. E quando ele entrou em contato comigo e apresentou essa ideia, e eu pude também dizer a ele o que eu pensava, o que eu penso, acabou casando e deu muito certo, e a gente deu início a isso dia 11 de março desse ano. Então é uma coisa muito nova para o clube e para o futebol brasileiro num todo, né? Principalmente, eu acredito também, por ser uma mulher que está assumindo essa posição. Então, acaba sendo uma novidade em vários aspectos. Legal. E agora eu queria saber qual a importância da internacionalização de um time de futebol. É para ganhar notoriedade mundial? É para ganhar mais dinheiro? É para ganhar mais fãs, aumentar a base de fãs no mundo? É para tudo isso e mais um pouco? Conta um pouquinho para a gente. É para tudo isso e mais um pouco. O futebol ele é um produto que tem um alcance inexplicável, surreal, de todas as faixas etárias, principalmente hoje também envolvendo todos os gêneros, porque há muitos anos atrás a mulher até tinha um certo preconceito com o futebol, né? E hoje a gente vê mulheres fanáticas, muitas vezes até mais que homens. Então, é claro que a minha meta pessoal e a meta também que eu compartilho muito com a gestão é de colocar o nome do São Paulo Futebol Clube no máximo de países possíveis. Então, a gente não se limita só ao mundo árabe, ou só à Europa, ou só à África. A gente tem que pensar no mundo como um todo, da mesma forma como o mundo inteiro conhece o Cristiano Ronaldo, o Messi, um Real Madrid, uma Juventus, uma Barcelona. Então, é muito abrangente, é uma coisa que a gente não pode colocar limites. E claro que visa negócios também, porque de repente temos uma empresa lá fora que quer entrar no Brasil, ou já está no Brasil, mas é pouco conhecida e quer, de certa forma, se autopromover de alguma forma, e o futebol é
um excelente canal para isso, um excelente caminho, né, a ser, de certa forma, percorrido, né? E eu não estou falando só de patrocínio, né? Porque muitas pessoas ligam isso a patrocínios. Ah, patrocínio master. Isso é uma coisa que, primeiro, faz muito parte do marketing, mas a gente tem que pensar em outras possibilidades, como, de repente, criar um match day, como é feito na Europa, ou, de repente, comercializar camarotes para empresas de fora. Então, São Paulo está muito aberto hoje a qualquer tipo de parceria que seja de bons frutos, né, para ambas as partes. E o Match Day seria como uma rodada de negócios com várias empresas interessadas em se promover pelo futebol de São Paulo, é isso? Não, o Match Day seria uma coisa mais envolvente como atividades pré-jogo. Por exemplo, vai ter um jogo de domingo às 4 horas no estádio do Morumbi. E então a gente cria um Match Day, de repente inicia no meio-dia, 1 hora, onde as famílias podem ir com as crianças e fazer diversas atividades, tem brincadeira, Entendi. Enfim. E isso é uma certa forma também de você até sair no ganho para ambas as partes, porque você está proporcionando ao seu filho, a um ente querido, uma experiência um pouco inédita, né, antes do jogo, e o clube também acaba tendo uma nova fonte de receita através disso. É o dia do jogo. E aí Exatamente. Vocês fazem várias atividades em volta disso. Muito legal. Agora eu queria saber quais os planos para ampliar essa internacionalização do clube a curto e longo prazo. Bom, a curto prazo, eu acho muito importante a gente ser muito estratégico no sentido de entender onde a gente quer chegar. Entendendo onde a gente quer chegar, o mais importante seria, né? Por exemplo, estabelecer parcerias, contatos. Porque é impossível você simplesmente chegar num país, numa empresa e vender tua ideia. Isso não existe. Agora você precisa, né, a curto prazo, estabelecer bons relacionamentos, bons contatos. A médio prazo, você vai amadurecendo isso, se aproximando, para lá na frente, as duas partes entenderem qual será o benefício, qual será o lucro, né? O que ambas as partes têm a ganhar com isso. Então, assim, a gente vai falar daqui a pouquinho mais especificamente com relação à Câmara, mas eu acho que num cenário geral, o mais importante vai ser priorizar, entender que o primeiro passo é realmente estabelecer a conexão, a aproximação e, consequentemente, amadurecendo até lá na frente, criar uma oportunidade de negócio. A gente sabe que vocês já fizeram, no início de junho, um acordo com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira. E eu queria saber primeiro, já fizeram acordos com outras entidades ou, por enquanto, só com a Câmara Árabe? Por enquanto, só com a Câmara Árabe. E tem um porquê, né? Eu acredito muito nos países árabes no sentido de internacionalizar a marca, no primeiro passo, pela paixão que os árabes têm pelo futebol, e isso vale para todas as idades. Estive pessoalmente em alguns países árabes e tenho muitos amigos de todos os países árabes, então, também por ter crescido fora, eu sinto isso e vivencio isso há muitos anos. Então, foi um acordo, primeiro, que inédito no futebol brasileiro. É a primeira vez que um clube de futebol estabelece uma parceria com uma Câmara de Comércio e principalmente com a Câmara Árabe. O que é tão incrível nisso? A Câmara Árabe, ela tem 22 países, né, ligados à Câmara. Então, em um simples acordo, simples no sentido de quantidade até de países, nós já temos um alcance de estar interagindo, de estar, de certa forma, já começando a trabalhar com 22 países, né? Então, foi incrível, nós tivemos o webinar que foi um grande sucesso, muitas pessoas de todas as partes acompanhando, e a comunidade árabe aqui no Brasil também é muito grande, então acabou sendo algo que, no primeiro momento, deu muito certo, e acredito que vai dar ainda muito, muito certo. Sim, com certeza. Inclusive, o novo presidente da Câmara Árabe, o senhor embaixador Osmar Schoff, é São Paulino roxo, né? Saudações. E a gente queria saber também quais os planos do São Paulo para o mundo árabe agora, a partir dessa assinatura do acordo. Pois é, coincidiu do presidente Osmar Schoff ser um São Paulino, então foi uma satisfação muito grande ver, né, o prazer dele no dia do webinar assinando aquele acordo. É gratificante, porque quando a gente vê a paixão também envolvida,
Eu acredito muito que as coisas tendem a caminhar de uma forma mais leve